aí, rapaziada, boa noite. Professor de Biologia Carlos Wendel. O domingo terminando, mas nós estamos por aqui no nosso estúdio, terminando algumas aulas, fazendo alguns esquemas especiais para as nossas futuras apresentações. Eu quero dizer para vocês que mais um passo foi dado na criação do nosso canal no YouTube. Ontem, por volta de umas 8 horas da noite, eu particularmente criei o canal no YouTube, Professor de Biologia Carlos Wendel, e por intermédio desse canal agora nós teremos uma facilidade melhor de podermos apresentar alguns conteúdos relacionados à biologia. Eu quero agradecer imensamente a participação dos colegas, dos amigos, das pessoas conhecidas que têm me indicado para outras pessoas, para as pessoas que têm me procurado, algumas pessoas que têm feito algumas perguntas que precisaram do meu trabalho, seja para fazer um trabalho, seja para fazer qualquer situação. Eu fico muito grato. Quero dizer que vocês fazem parte da realização desse trabalho. Esse canal que foi criado, Professor de Biologia Carlos Wendel, no fundo, não é meu canal. O canal é de vocês, o canal é nosso, porque sem vocês, sem a participação de vocês, eu com certeza, sem dúvida nenhuma, eu conseguiria estar fazendo todo esse trabalho. A partir dessa semana que vem, provavelmente estaremos divulgando algumas aulas de biologia. Eu vou começar a falar especificamente, óbvio, do início da biologia. Não tem como você compreender a vida, você compreender a ciência biológica, se você não conseguir compreender os constituintes, principalmente os constituintes celulares. Então eu vou fazer uma playlist e em cima dessa playlist estarão, por exemplo, assuntos como substâncias inorgânicas. E as substâncias inorgânicas incluem basicamente água, sais minerais, carboidratos, proteínas, entre outros aí. Justamente nós vamos começar sem pressa nenhuma. Talvez a grande vantagem que eu tenho aqui em estar falando nas redes sociais com vocês é eu não ter pressa. Não tenho pressa nenhuma. Eu estou particularmente falando aqui com vocês no domingo, sem nenhuma pressa e sem nenhum medo de eu ter que acabar um conteúdo. O importante é que vocês saibam que todas as aulas que eu disponibilizarei para vocês, elas vão ser feitas com muito amor, com muito carinho, a realização de algo que me dá muito prazer de fazer, que é justamente ensinar a biologia, ensinar a ciência. Então eu particularmente aceito aqui para fazer parte da minha playlist, eu vou ministrar toda a biologia, seja ela citologia, seja a parte de sistemas, evolução, genética, ecologia, a parte de zoologia, botânica. Eu vou ministrar toda a biologia. É claro que o nosso público-alvo, tem uma coisa que eu sempre digo. Um belo dia, eu deitei na minha cama e fiquei imaginando qual seria a minha finalidade de vida. Para que realmente eu estou presente aqui? Para quê? Eu sou funcionário público? É para eu ensinar? Qual foi a grande razão da minha existência? E eu dormi naquela noite pensando nisso aí. Quando foi pela parte da manhã, eu acordei com uma frase na minha cabeça. E essa frase eu falo para vocês com muita naturalidade. O meu objetivo de vida hoje é esclarecer, orientar e, se possível, transformar a sociedade com sabedoria e alegria por intermédio da educação. Essa frase que caiu na minha cabeça, esclarecer, orientar e, se possível, transformar a sociedade com sabedoria e alegria por intermédio da educação, isso aí caiu na minha cabeça e até hoje eu não consegui esquecer mais essa frase. Então, eu tenho uma função fundamental, como eu falei para vocês. Eu, de uma certa maneira, eu fazendo este canal, tendo a minha página lá no Facebook, Professor de Biologia Carlos Wendel, eu tinha um conhecimento
porque eu sou formado em biologia, sou licenciado e bacharel em ciências biológicas. Cursei na Universidade Federal e estou formado basicamente tem 10 anos. Tenho uma larga experiência nesse ramo. Fiz parte de muitos cursinhos da cidade que eu moro. Participei, fui aluno de muitos professores renomados, professores que têm uma habilidade incrível com a biologia. Então eu quero dizer para vocês que eu tenho experiência no ramo, já trabalhei no ramo, só que hoje eu particularmente exerço uma outra profissão. Eu tenho uma outra profissão que também me dá satisfação de exercê-la. Eu acredito que muitos aí sabem. Eu particularmente não gosto de ficar divulgando, de ficar falando, porque a minha questão aqui não é ficar fazendo sensacionalismo. Não quero ficar fazendo sensacionalismo sobre a outra profissão que eu exerço. Porém, é uma profissão que também trabalha com vidas, lida com vidas diariamente. É uma profissão maravilhosa, que eu gosto demais de exercê-la. Entretanto, e essa profissão me dá um subsídio, serviu na realidade como um trampolim para que hoje, em 2019, eu pudesse estar exercendo a profissão que eu amo de paixão, que está no meu DNA, que é justamente a docência, que é justamente a biologia. É fazer parte dessa profissão hoje, fazer o que eu estou fazendo aqui, tendo essa conversa com você que está aí do outro lado, que vai ver o meu vídeo. Eu quero dizer para você que isso aqui é algo nato. Eu não estou forçando a barra. Eu não estou fazendo brincadeiras. Eu estou falando com você naturalmente, como eu falo com qualquer pessoa. Eu sempre fui esse cara dessa maneira. Sempre trabalhei com... Eu lembro há muito tempo, eu comecei ministrando aulas para os amigos, alunos, tipo da 8ª série, 1ª série. Eu particularmente nem tinha passado no vestibular. Eu já tinha essa habilidade, porque na realidade eu sou filho de uma mãe, claro, que é professora, que trabalhou muito tempo com magistério. Minhas tias todas eram professoras. Isso está no DNA, isso na realidade eu acabei herdando. E essa didática, isso aí, o carisma, de uma certa maneira, não nasce com você, essa facilidade de se comunicar, de conversar com você, meu aluno. Isso aí vai acontecendo naturalmente. A leitura, na realidade, ela te ajuda muito nesse sentido. Então, eu quero dizer para vocês, nós estamos aqui com 7 minutos, quase 8 minutos aqui desse pequeno vídeo que eu estou gravando. Eu estarei disponibilizando aulas semanalmente, vou aceitar. O meu primeiro Facebook que eu fiz, ele está lotado já, gente. Ele está lotado, o primeiro Facebook que eu fiz, ele está lotado. Tinha 5.000, na realidade, amigos, pessoas que eu conheço, alunos. Mas eu já providenciei um outro na minha página lá no Facebook. Eu providenciei um outro Face. Está como Carlos Wendel Biologia. Então você que não pode mais acessar a minha página porque está lotada, calma, não se preocupe que você vai ter acesso. Eu vou divulgar todas as aulas que eu estou falando, os assuntos dos quais eu vou abordar. Eu vou colocar lá na minha página no Facebook. Eu quero dizer que eu estou imensamente feliz, muito feliz em estar podendo fazer parte desse projeto. Na realidade, eu tinha uma preocupação muito grande na minha vida. Tinha algo que me deixava muito deprimido e eu ficava pensando de que forma eu estudei tantos anos na minha vida, me dediquei tanto, fiquei até com calo no bumbum de tanto sentar, de tanto estudar, tenho tantas literaturas, invisto uma grande parte do dinheiro na compra de livros. Então eu ficava preocupado em saber que esse conhecimento ele não podia estar guardado. Eu precisava de uma certa maneira, eu precisava democratizar esse conhecimento. Tem muitas coisas, é óbvio que vai ter muita gente que vai gostar do meu trabalho. Eu, por exemplo, já recebi vários elogios de muitos amigos aí, pessoas que nem me conhecem,
uma certa tarde, há alguns dias atrás aí, a moça me procurou falando sobre o sistema BO, se eu poderia ajudá-la. E eu fiz um esquemazinho, comentei algumas coisinhas aqui interessantes e passei para ela. E ela ficou super feliz. Ela conseguiu compreender o conteúdo e me agradeceu profundamente por isso. E eu fiquei satisfeito. Então, eu como professor de biologia, vou ser bem sincero para vocês, eu tenho uma situação, por exemplo, que eu acredito assim, eu penso da seguinte forma: professor de biologia, a biologia ela é uma ciência, eu não diria complexa. A biologia ela é a mãe de todas as outras ciências da natureza. Eu quero dizer, das outras ciências biológicas, por exemplo. Ela é a mãe da medicina. Se você entra no curso de medicina, você estuda biologia. Se você faz farmácia, você estuda biologia. Se você faz nutrição, você estuda biologia. Se você faz, por exemplo, odontologia, você estuda biologia. Então, a biologia, de uma certa maneira, ela é uma ciência abrangente, extremamente abrangente. E é uma ciência maravilhosa. E um detalhe, pessoal, ela não se restringe a nomes técnicos. Eu sempre tenho uma pergunta que eu fico me fazendo a todo momento: de que forma, como que eu poderia estar compreendendo a biologia? A biologia tem muitos termos complexos. A biologia, por exemplo, você pode, por exemplo, compreender a cadeia bioquímica, por exemplo, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Por exemplo, quando vocês estudarão comigo um assunto chamado respiração celular, respiração aeróbica, um assunto extremamente complexo, que eu quero dizer assim do ponto de vista porque é microscópico. São coisas que acontecem na célula e que muitas das vezes os alunos ficam assim sem compreender, porque eles esquecem do geral para se dedicar ao específico. E a outra coisa, um detalhe importante para falar: você esquece que a biologia ela não se restringe a nomes técnicos. A biologia não se restringe a decorar nada. A biologia, de uma certa maneira, quando o pai da biologia, o grego Aristóteles, quando ele começou a falar de temas relacionados com a biologia, de uma certa maneira, quando se pensava na antiguidade em termos relacionados com a hereditariedade, ninguém queria decorar nada. Então a biologia não foi criada para ser decorada. A biologia foi criada para ser pensada, gente. Então é de fundamental importância. Um belo dia eu estava fazendo uma prática de educação física. E diga-se de passagem, eu sou acadêmico também de Educação Física pela Universidade Estadual do Pará. É uma prática que eu particularmente gosto demais. E eu escutei um aluno, um amigo, uma outra pessoa falando: caramba, eu tenho que estudar um ciclo de Krebs, eu tenho que estudar vários nomes complicados, todo mundo se deu mal na prova. Pessoal, eu quero dizer para vocês que a biologia ela é uma ciência enorme e que eu, como professor de biologia, eu sempre faço assim. Eu, como aluno, fui aluno de muitos e muitos professores renomados. É óbvio que nós não ensinamos macetes, você não vai aprender comigo macete, mas fundamentalmente você vai aprender muitas dicas. Eu tenho muitas dicas aqui que são importantes para que você venha se dar bem na prova. Tem outro cuidado muito especial que eu sempre digo para vocês, para os meus alunos, eu tenho uma dica muito especial. Eu digo assim: você não precisa eu particularmente não ensino uma biologia para quem vai fazer o Enem. Eu não ensino apenas uma biologia para quem vai fazer a FUVESP, para quem vai fazer qualquer vestibular específico nesse Brasil como um todo. Eu quero dizer assim, por isso que eu coloco professor de biologia professor Carlos Wendo Biologia. Eu coloco assim: eu ensino a biologia para a vida. Porque o próprio nome, o próprio termo biologia deriva na realidade dessas palavras, que significa o estudo da vida. E a vida
é um termo extremamente complexo. Então, para você conseguir entender, conceituar, até mesmo nós biólogos, muitas das vezes sentimos dificuldades para conceituar o termo vida. É tão difícil conceituar o termo vida. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que a biologia que eu vou ensinar vai ser uma biologia com detalhes, sem pressa nenhuma, não tenho pressa aqui no meu canal no YouTube, não tenho pressa alguma de começar e nem terminar conteúdo. Aceitaria, claro, ficaria muito grato se vocês pudessem participar e puder pedir algumas temáticas específicas, até porque nós estamos basicamente no fim do ano letivo. O Enem 2018 ficou para trás o Enem 2018. E basicamente agora nós tivemos uma pausazinha, né? Os alunos, os professores tiveram uma pausa, basicamente tiveram agora umas pequenas férias. Mas no início de 2020, nós vamos retomar. Só que eu particularmente, como eu faço esse trabalho aqui, me dá satisfação, me dá prazer, eu não tenho por que ter férias, eu não tenho por que... É óbvio que no final agora das festas comemorativas de final de ano nós vamos dar uma parada, mas o nosso estudo, ele continuará. O nosso estudo continuará. E no início desse ano de 2020, nós começamos em 2019 com o nosso projeto de ensinar a biologia para a vida. Nós começamos com esse projeto que foi idealizado pela minha pessoa e mais uma outra pessoa, um anjo que apareceu na minha vida, uma pessoa que me deu algumas ideias. Inclusive, se ele estiver assistindo o nosso vídeo, se for ver, eu quero agradecer pessoalmente por esse toque. Muitas das vezes tu tens, digamos assim, uma pedra ou no caso uma joia, só que tu não sabes que o grande detalhe é você poder lapidar essa joia. Então quero dizer que essa pessoa, ela me deu um grande incentivo, e eu particularmente comecei a acreditar nesse potencial comunicativo de poder estar conversando com vocês numa boa, com muita naturalidade, sendo a pessoa, você que está aí do outro lado aí, que está conversando comigo através das redes sociais, seja, eu não sei onde você vai ver esse vídeo, se você vai ver na minha página no Facebook, se você vai ver esse vídeo lá no Instagram, eu não sei onde você vai ver, ou se, aliás, inclusive eu queria dizer para vocês, eu tenho inclusive Instagram, e o meu Instagram, eu estou começando a investir agora no Instagram, ou se você vai ver esse vídeo lá no meu canal agora no YouTube, mas eu quero dizer que eu converso com uma naturalidade para vocês e, acima de tudo, sobre esses termos relacionados com a biologia. Então, gente, desde já, quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, que têm me incentivado, que tem diariamente, quando eu coloco as fotos, quando eu faço um vídeo, eu vejo particularmente que vocês interagem, que vocês concedem esse feedback e sempre acreditando naquela meta que eu falei para vocês. Muitas das vezes, que não seja o caso, tem pessoas que porventura possam não ter dinheiro, pode ser questões financeiras. Esses vídeos de biologia, das áreas biológicas, estão relacionados àquelas pessoas que porventura não tenham dinheiro, ou aquelas pessoas, por exemplo, uma pessoa que não tem tempo, não tem disponibilidade, ela particularmente vai ver nosso vídeo, ver nossas dicas, né, nossas dicas de biologia, e eu tenho certeza que ela vai, independentemente da finalidade, ela vai ficar muito feliz, ela vai ficar, e óbvio que quem vai ganhar o meu pagamento de estar fazendo isso aqui é justamente esse feedback, esse tete a tete que nós temos aqui. Esse é meu pagamento, é isso que me deixa feliz. O nosso trabalho, o importante, nós começamos o trabalho. Se ele vai ter sucesso, isso eu não estou muito preocupado, se ele vai ter sucesso. Na realidade, eu estou mais feliz em saber que eu estou conseguindo executar esse trabalho e estou fazendo, acima de tudo, aquilo que eu gosto. Então, eu quero agradecer fundamentalmente os amigos, os colegas, e às vezes a gente anda aí pelas ruas, a gente vai até
academia, alguns lugares, os amigos falam da gente, os amigos nos cumprimentam, falam, professor de biologia, Carlos Wendel. Eu particularmente sempre quis ser conhecido dessa maneira e fico muito satisfeito. Então, pessoal, vamos aguardar. Esse vídeo, um vídeo já está aqui com 20 minutos, que eu estou falando basicamente um pouco da minha vida, falando um pouco sobre os vídeos. Eu fico muito grato, na realidade, a tudo isso que está acontecendo na minha vida. E vamos aguardar as temáticas, da biologia. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando eu falo que ensino na realidade uma biologia para a vida, nós vamos abordar todas as temáticas referentes à biologia com vários enfoques, seja a prevenção de doenças, seja a maneira como de contágio das doenças. Às vezes você, por exemplo, não sabe como que se dá a transmissão, por exemplo, até mesmo, vou dar um exemplo, uma situação de gripe. A pessoa está gripada, está com o vírus da influenza e a pessoa não sabe como é que acontece o contágio, ou seja, o simples fato da pessoa estar conversando com a outra ou de uma forma, digamos assim, despretensiosa, dar um espirro, ela vai estar transmitindo na realidade pelas as partículas virais, na realidade, pelo ar. Então, muitas das vezes não se sabe. Então, de uma certa maneira, nós poderíamos aqui desmistificar alguns dogmas. Existem aí muitos dogmas. Tem uma coisa muito interessante, pessoal, eu gostaria de falar para vocês. Isso é importante, que eu vou comentar com os senhores. Às vezes, eu jamais tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Eu diria que errar é humano, não só é humano, o erro, na realidade, ele é fundamentalmente importante. Por exemplo, o DNA, ele erra. Então, na realidade, por questões evolutivas, errar também não é só humano, errar é biológico. Não quero dizer para vocês que eu não quero ser o dono da verdade. Eu acredito que todos os assuntos que eu falar para os senhores, que eu falar para vocês, que nós conversarmos, que nós tivermos esse diálogo, eu jamais gostaria de fazer um monólogo, eu gostaria de ter um diálogo com vocês e, por intermédio desse diálogo, gostaria de disponibilizar literatura. É óbvio que eu vou dar um exemplo para vocês poderiam consultar, ter um outro enfoque, quando, por exemplo, se nós falássemos de saúde, de prevenção de doenças. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês lembram claro que vocês têm que lembrar dele, de um presidente dos Estados Unidos chamado Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, existe uma história, acho uma história interessante. Ele tem uma história interessante. Ele tentou muitas vezes ser presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma frase, o Abraham Lincoln, ele tem uma frase que ele diz assim: você pode enganar poucos por muito tempo. Você pode enganar muitos por muito tempo, mas por pouco tempo, mas você não pode enganar muitos por muito tempo. O que ele queria dizer, na realidade, com essa frase aqui, com ele? Ele quer dizer, pessoal, que o mundo hoje em dia, ele está aberto. Eu não sou o dono da verdade, eu jamais quero ser o dono da verdade. É óbvio que se porventura nós falarmos de alguns temas polêmicos aqui na biologia, nós estamos aqui com a cabeça aberta, com a maior transparência possível, de poder aceitar, de poder fazer ciência. Nós confiamos no que nos foi estudado, mas acima de tudo estamos aqui cientes de que existem outras faces da moeda, existem outras vertentes. Nós poderíamos aqui conversar sobre várias temáticas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal: a ciência, ela não para. Nesse exato momento aqui, nesse domingo que nós estamos conversando, existem, com certeza, em outros países, existem cientistas estudando, descobrindo, vendo aí, por exemplo, a cura do câncer, a cura da AIDS. E a ciência não para. Então, nós precisamos estar com a nossa mente aberta. Nós precisamos, de uma certa maneira, discutir os dogmas.
que de uma certa maneira pode nos atrapalhar. Cada um tem a sua vertente. Então eu poderia dizer para vocês que muitas das vezes você tem uma maneira de pensar, você acredita em algo, mas seria importante você entender que você tem uma outra vertente, que você tem uma outra versão, que você tem uma outra teoria, uma outra hipótese, e é importante. Então, nas minhas aulas de biologia, eu quero deixar bem claro para o meu público, quero deixar bem claro para os amigos, para os colegas e alunos, que eu vou estar disponibilizando, por exemplo, a literatura que eu consulto. Eu particularmente, é importante você ver a fonte. Não adianta eu jogar um dado para você e você ficar assim se indagando. De onde o professor Carlos Wendel tirou esse assunto? De onde ele tirou esse dado? Então, eu particularmente tenho, quando eu entrei em biologia no UFPA, nós temos uma literatura padrão que se é passada para os alunos, que alguns adquirem, outros tiram xerox, e se estuda, você é uma base daquilo, mas eu quero dizer que aquilo ali não se restringe, você não se restringe àquela literatura, você estuda. Hoje em dia nós temos a internet, é óbvio que você tem que procurar as fontes, você tem que saber, por exemplo, do que se trata. Então, basicamente, nossos assuntos aqui em biologia que nós trataremos, eu vou divulgar a fonte para vocês, vou falar os livros que porventura você pode estudar, mas eu quero deixar claro que eu estarei sempre aberto para nós conversarmos, para nós discutirmos, para nós fazermos ciência. Isso é importante. Eu particularmente estou aqui aberto para aprender também biologia com vocês e vocês, de uma certa maneira, aprenderem biologia comigo. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui agradecendo a participação de vocês, que vocês possam presenciar, na realidade, fazer o nosso canal crescer, que indiretamente, de uma certa maneira, se você não for beneficiado, você vai beneficiar alguém vai se interessar, alguém vai ver esses vídeos. Muitas pessoas, de uma certa maneira, podem se beneficiar com esses conteúdos. E estou muito feliz, fico muito grato de estar podendo fazer tudo isso aí. Agradecer às pessoas que confiam no meu trabalho, confiam na minha didática, no meu potencial. E quero dizer para vocês que a realização desse sonho, ela se deveu graças a vocês que participam, a vocês que perguntam, a vocês que indagam, a vocês que ficam, por exemplo, muitas das vezes alguns podem ficar furiosos, muitas das vezes por nós invadirmos a privacidade de alguém. Mas a privacidade que eu digo porque muitas das vezes você manda convite para pessoas que muitas das vezes você não conhece. E hoje, pelas redes sociais, é um pouco complicado, porque em qualquer lugar do mundo existem charlatões, existem pessoas que porventura podem estar usando um canal, pode estar usando, por exemplo, um Face, qualquer situação para ficar divulgando coisas assim, sei lá, ou que não são reais, ou que de uma certa maneira não tenham lealdade no que falam na realidade, tá, pessoal? Então, fico muito satisfeito e grato por todos vocês que participam, que nos elogiam, que nos dão apoio no nosso trabalho. Esse será o nosso trabalho no decorrer desse ano de 2020. Vamos levar a biologia para grande parte, sem pretensões de inscritos. Eu vou ser sincero para vocês, eu convido a todos que fazem parte do canal a se inscreverem, aliás, que fazem parte da minha página, se inscreverem no meu canal e poder estar divulgando todas essas informações. Ficaria satisfeito. Inclusive eu tenho o meu contato pessoal no Facebook. Às vezes as pessoas entram em contato comigo. Então quero dizer para vocês que é isso que fica. Esse papo aqui que nós levamos, essa conversa, de basicamente aí vamos encerrar com 30 minutos de conversa. Ela fica isso. Não sei qual foi a primeira impressão que eu passo para os senhores, para vocês, meus amigos. A primeira impressão é essa. Você que me conhece, você que está no dia a dia comigo, sabe que é essa maneira que eu quero trabalhar com vocês. É ser natural,
é ser de uma certa maneira simples e tá podendo contribuir de uma certa maneira para a sociedade. Aquilo que eu falei para vocês, é esclarecer, orientar e, se possível, transformar a sociedade com alegria e sabedoria por intermédio da educação. Fiquem com Deus, um abraço. O seu professor Carlos Bueno. Tchau, tchau, galera. Um abração. Nós nos veremos em breve. Tchau, tchau. Beijo.